Mas a nossa ideia é no final do ano terminar com um encontro, quem sabe em Porto Seguro, algum local assim. Então se organiza aí para finalzinho do ano a gente fazer algo melhor. A gente não sabe direitinho como vai ser, quanto vai ser, mas é mais no finalzinho aí do ano. Parabéns à equipe que esteve organizando. A gente às vezes fica preocupado com quantidade de pessoas, com qualidade, com tudo que a gente poderia fazer e acaba não fazendo algumas coisas pensando que a gente não tem condição de fazer. E vou dizer para vocês, ficou fantástico o que a liderança organizou aqui. Muito parabéns à equipe, foi show. Eu espero que os casais possam ter essa fortalecida, né? E também quero dizer para você que tem praticado atividade física, parabéns. Nós temos estudado nosso corpo ao tempo do Espírito Santo. E você que está fazendo atividade física, irmão, meu desafio é chamar você para vir para a rua, né? Nós vamos para a rua para caminhar, para pedalar, para correr, para fazer alguma coisa, para sair ter um futebolzinho. Opção que não está faltando. Tem futebol domingo à tarde, tem corrida todo domingo de manhã lá, tem um jeito de cafezinho da manhã, lá, todo domingão. Tem o pessoal do pedal que sai do Flamengo, o pessoal juntou hoje de manhã. Quarta-feira vai ter de novo. Terças e quinta tem corrida também, geralmente ali no trevo, 5 horas da manhã. E assim, pode ser à tarde também, tem 5 horas da tarde. Então, a questão é. Vou falar aqui. Aí, o que acontece? Olha, a gente tem oportunidade para fazer atividade física, que a cidade tem muita opção. Então, aproveite para se envolver. E uma oportunidade que vamos ter vai ser na quarta-feira agora. A Academia Oxigênio está organizando uma subida ao Cruzeiro. Então, assim, mesmo você que é atleticano, é bem-vindo a subida ali no Cruzeiro. Da Joia Mistura as Coisas. Vai ter o ajuntamento às 4h30, ali no trevo, né? Praça Brasil? Não, no Cidade Nova, né? É que, gente, quando eu falar assim, ó, ali e eu apontar, desconsidera. Porque a minha noção de local, de onde é as coisas, eu não tenho noção. Então, assim, eu me empolgo assim ainda com o negócio para ali, lá, acolá, entendeu? Ontem eu estava de assim, falou assim, ó, nós vamos fazer uma igreja ali do outro lado, e o pessoal falou, pastor, vai fazer a igreja no Rio? Aí eu falei assim, não, gente, mas para que lado que é o ali? Não, é para de lá, vai para lá mesmo. Vocês entenderam? Então nós vamos subir o Cruzeiro, vai ser 4h30 de volta, 5 horas começamos a subida lá no asilo, né? A Praça Vazia, tá bom? Né, amor? Nós vamos subir aqui, pouco ele subir, porque sol queimando a nuca, só alegria. Mas assim, olha, a gente fala muito sobre alimentação, carne de porco, não sei o que lá, mas a atividade física, gente, é uma coisa que eu tenho prezado muito na igreja. Hoje o irmão Hélio me deu trabalho, o Aloysio estava junto lá, nós sofremos junto com o irmão Hélio. O homem puxou a gente ali, como eu vou dizer para vocês. Sua aí, viu? Falei com ele, quando chegar aos 59 anos, eu quero pegar o senhor aí, viu? O Chico jogou tudo lá, nós estamos correndo. Achando que estava muito, aí o Diva passa com o Rafael, foi porque estava lá 40 quilômetros, depois estão os dois correndo no meio da rua ali, né? Tem outras mulheres tão bravas com os homens porque não quis chegar assim em casa, o que está acontecendo, não sei, mas voltaram lá e dizer que está fazendo o duático, né? A tentação deles era ir para o rio nadar, mas as mulheres deixaram, não, fazer o triatlo, né? Mas vai chegar lá, viu? Mas é isso, gente. Vamos cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, ter o Espírito Santo, porque faz toda a diferença. E agora vamos estudar a parte espiritual, abrindo a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 1. Eu não posso esquecer, vou ter detalhezinho. Os jovens, nós vamos para o Atos, amém? Vai ter o Atos, Teofotone, a igreja está convidada a participar. Depois, nossa liderança vai estar compartilhando algumas informações. E nós temos que saber quem está querendo ir participar do Atos, para saber se nós vamos de carro, de van, de ônibus ou de avião, entendeu? Aí nós temos que definir a quantidade de pessoas para entender como é que vai ser o negócio. Porque vai ser bom. E aí a gente tem que saber como é que vai funcionar. Eu sei que já teve ônibus, já pensou muito de avião agora? Aí vai aquele aviãozinho, chegando, a gente está faltando, todo mundo pula, paraquedas, chegando. Você está doido, hein? Nós vamos chegar chegando lá.
Eu vou ficar pilotando um avião só, lá não vai não. Vamos lá, gente. 2 Reis, capítulo 1. Nós vamos continuar aqui. Hoje é a penúltima mensagem, domingo que vem. Lembra que eu falei da última mensagem? Você vai entender por que Deus chamou Elias. É domingo que vem, viu? Enfim, chegamos à jornada aqui de Elias e vamos entender por que Deus chamou Elias para ser o profeta. Como eu disse, alguns talvez estão vindo pela primeira vez. Elias é um modelo para nós de cristianismo. É uma pessoa que conseguiu fazer a vontade de Deus, uma pessoa que não tinha uma grande base, saiu do anonimato e começou a fazer a vontade de Deus. E ele terminou sendo enviado, recebendo ali uma carruagem dos céus para ser enviado ao céu e estar diante de Deus. Então, esse é um privilégio muito grande que Elias teve. E nós podemos também aprender com a experiência dele. 2 Reis, capítulo 1. Tá joia? Aqui, nesse contexto, nós percebemos que Elias passou por muitas situações. A vida era feita de altos e baixos, ela é como montanha russa. Você pode estar vendo entre a fama e o anonimato, entre a missão e a depressão. Elias estava em alguns momentos no palácio, em outros momentos ele estava fugindo de Jezabel. Em alguns momentos ele estava no alto do monte chorando, e em outros momentos estava na beira do rio, sendo alimentado por um pássaro. Então, você que quer ter uma intimidade com Deus, tem que entender que a sua intimidade com Deus, ela nunca vai ser constante. Por quê? Porque a vida ela é uma caixinha de surpresa, né? Você está aqui com Deus e de repente acontece uma situação, você perde o controle, você tem uma queda. O que você tem que fazer na sequência? Recomeçar. E é o dia todo buscando a presença de Deus, o dia todo colocando Deus à frente da sua vida. O que é interessante é que o chamado de Deus, às vezes, pode até fazer você uma pessoa famosa, mas nem sempre você ser cristão torna você popular. A história continua acontecendo. Elias ora, a volta a cair sobre o povo de Israel, mas o povo não se convence da palavra de Deus. Elias ele se retira para uma montanha, para um local, e ali ele passa sua vida meio que solitário com o seu auxiliar. Ele começa a ajudar em algumas escolas, como 4 escolas de profetas, orientando novas pessoas a serem fiéis à palavra de Deus. E ele conta o seu ministério agora ele conta o seu ministério a responsabilidade de levar outras pessoas a Cristo. Então, quando você quer caminhar com Cristo, você começa buscando primeiro para você, Deus te envia para poder compartilhar com os outros, depois as pessoas começam a te seguir, e na sequência você começa a orientar um grupo de pessoas. Essa é a jornada do cristão. O ideal é que todos nós passássemos por esse procedimento. Se fosse assim, todo mundo rapidinho conseguiria conhecer a palavra de Deus e conseguiria conhecer o poder de Deus. Na missão de hoje, que Elias viveu, nós vamos entender como Deus nos ajuda a vencer os nossos inimigos. Quais foram os grandes inimigos de Elias? Ele tinha um inimigo da independência de Deus. Elias tinha um inimigo de um rei que estava furioso contra ele. Elias tinha um inimigo da insegurança. Mas apesar de todas essas coisas, existem nesses momentos a oportunidade de crescer. Como eu disse na semana passada, cada inimigo que nós temos, cada dificuldade que nós temos é uma oportunidade de ter a vitória. Quem acompanhou a jornada de oração, esses dias foi sobre 1 Coríntios capítulo 10, nós temos lá o texto quando fala que Deus não permite que venha nenhuma tentação à nossa vida, sem que nós tenhamos condições de vencermos. E Ele vai à frente preparando a vitória. Então as tentações, o que elas são? São oportunidades para uma vitória na sua vida. Mude a perspectiva, mude a forma de você enxergar a vida. Nesse trecho agora, vamos entender um pouquinho o que Deus quer para nós nesta noite. Versículo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pela grade de um quarto alto em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide e consultai a Baal-Zebub, Deus de Ecrom,
se salvarei dessa doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o presbítero: dispõe-te e sobe para encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e disse-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irmos consultar Baal-zebub, Deus de Edrom? Por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei e lhes perguntou: que há e por que voltastes? Eles responderam: um homem nos subiu ao encontro e nos disse: ide e voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor: porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Edrom? Portanto, da cama que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou: qual era a aparência do homem que veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles responderam: era um homem vestido de pelos, com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o presbítero. Então lhe enviou o rei o capitão de 50 com seus 50 soldados, e subiram ao profeta, pois ele estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus. O rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo do céu desceu e o consumiu a ele e os seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50 com os seus 50. E esse falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez o capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe e lhe disse: homem de Deus, seja peste preciosa aos seus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos, pois fogo do céu desceu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com isto, não temas. Levantou-se, desceu com ele e foi ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a Baal-zebub, Deus de Edrom? Será por acaso não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Aqui nós temos algumas questões bem interessantes dessa história. Elias, ele tinha um grande inimigo. Qual era o inimigo dele? Acabe. E agora assume uma nova pessoa o reino. Quem que assume? Acasias. Acasias era filho de Acabe. Com certeza Acasias viu o seu pai enfrentando grandes situações espirituais ali, grandes revivamentos que aconteceram no meio do povo de Deus. Acasias, ele viveu isso aí, ele acompanhou isso aí. O problema é que Acasias, mesmo tendo visto todos os milagres que aconteceram nos dias do pai dele, Acasias não conseguiu ver que o pai tinha temor do Senhor. E Acasias continuou fugindo da vontade de Deus. Acasias continuou fugindo dos planos de Deus. E aí eu pensei assim: como é que pode, né? A pessoa vai ter todas as oportunidades e agora ela continua nos mesmos erros. E de alguma forma ele cai do seu local, da sua casa, fica doente. Ele manda pedir ajuda para um curandeiro de uma outra nação. E manda os profetas. E sabe o que é interessante? Os soldados, quando os soldados estão indo, Elias aparece. E Elias fala o seguinte: olha, volta para casa e avisa o rei que vai morrer. Eles voltam para casa e agora eles começam uma saga, né? A saga dos avestados. Porque o rei vai lá e fala assim: olha, vai lá e fala com Elias que nós vamos acabar com ele, porque ele tem que descer aqui. Elias fugiu. Quando Jezabel falou que ia matar ele, por que Elias decidiu agora 50 soldados para ir para a casa do rei? Além do risco de morrer na casa do rei,
E ele tem que andar tudo isso ainda. Ele disse, não sou besta, não vou não. Mas Deus estava falando com Elias que aquilo não deveria acontecer. O que é interessante é que do nada Elias ele faz uma oração. Ah, você está dizendo que eu sou homem de Deus. Então se eu sou homem de Deus, que faça cair fogo do céu sobre vocês. E o que aconteceu? A primeira vez que caiu o fogo do céu, o que Elias teve que fazer? Teve que parar o altar, teve que parar as ofertas. Antes, na primeira vez, Elias teve que fazer isso, esperar o dia inteiro com os profetas de Baal, fazer os seus sacrifícios, suas coisinhas lá. Agora, com apenas uma oração simples, o fogo caiu do céu. O que mudou na história? O fogo cair do céu é um grande milagre. Mas quanto mais você consegue caminhar na presença de Deus, quanto mais milagres você vive, as oportunidades, aquilo que é incrível para os outros, se torna comum para você. Aquilo que é impossível de ser feito. Eu lembro quando eu estava na igreja, quando eu cheguei na igreja, as pessoas falavam assim, olha, nós vamos aqui fazer o ano bíblico. Eu falei, rapaz, esse pessoal é doido. Lê a Bíblia toda. Esse pessoal é muito doido. E vamos ler em um ano. Aí eu quero ver. Aí depois chegou no desbravador, o pessoal, olha, nós do clube vamos ler também. Aí eu falei, nasceu, agora eu vou ter que ler também. E eu vou dizer para você, foi ali no clube desbravador, se eu não me engano, antes de batizar, que eu li a primeira vez a minha Bíblia toda. E desde então, desde o ano 2002, todos os anos eu li a minha Bíblia toda. Ah, mas é porque eu estudo a Bíblia, mas eu também criei o hábito de ler a Bíblia. Para quê? Para poder aprender mais das histórias, entender mais do contexto, ter uma visão melhor, porque eu pensava que aquilo era difícil. Ler um capítulo por dia. Hoje, quando eu sento para ler, é pelo menos 5, não tem graça. Quando eu estou tranquilo, eu leio um livro da Bíblia. Está muito simples, é tão simples hoje, porque quando você começa a acostumar a fazer aquilo que é um desafio para você, automaticamente, com o tempo, se torna comum. Se torna normal para você. E aí você precisa buscar a Deus para isso. Elias ora, o fogo cai do céu. E aí depois vem o terceiro soldado, o terceiro capitão chega e ele já fica esperto, ele aprendeu coisa dos outros. Ele já fala, olha, não quero ser arrestado, nós não. Eu já vi que eles oraram, eles chegaram, puseram e fizeram o quê? Foram mortos. Então tem misericórdia, me acompanha. E aí Deus muda a história. Gente, olha, você pode até não crer em Deus, mas se você for educado, você vai conseguir manter a sua vida salva. Aqui não diz que esse capitão ele tinha fé, não diz que esse capitão ele fazia coisas incríveis a Deus, não diz que esse capitão se converteu a Deus. Aqui diz que esse capitão foi apenas educado. A educação abre portas. E eu queria compartilhar com vocês algumas lições dessa história. A primeira lição é que os nossos filhos seguirão os passos que damos, seja para a salvação ou para a perdição. Uma coisa é você dizer para o filho, filho, vai para a igreja. Outra coisa é você dizer, filho, vamos à igreja. São duas coisas totalmente diferentes. Filho, você tem que participar do curso de elevador, mas você não faz nada. Você não participa de nenhum encontro, você não participa, não vai para correr de manhã, você não sai para poder fazer o culto da oração na sexta, você não faz visita no sábado à tarde. Aí fala, filho, vai lá para o aventureiro, mas você não faz nada. O seu filho, você não vê você envolvido em nada, você não participa do culto jovem, não participa de um pequeno grupo. Aí você quer que o seu filho seja um patamar que você está sem carreira, não tem como. Os nossos filhos vão estar imitando a nossa forma de estar agindo e seguindo a esse Deus que nós conhecemos. Em raras exceções, um filho segue um caminho melhor do que os dos pais. Eu estou aqui hoje por a misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus. Mas alguém se tornou referência como pai para mim na igreja. E essa pessoa que é referência para mim, ela estava envolvida na igreja. Envolvida na igreja. Então, pais, abram os seus olhos. Nós precisamos incentivar os nossos filhos a terem contato com Deus. Precisamos aceitar o chamado que Deus deu para nós de cuidar dos nossos filhos
desde cedo e ensinar os nossos filhos a priorizar aquilo que é eterno. Se você, pai, não incentivar o seu filho a priorizar aquilo que é eterno, pode ter certeza que você já está direcionando o seu filho para aquilo que é secular. Se a gente não incentivar a fazer aquilo que é o certo, você já está incentivando para aquilo que é errado. E aqui nós temos alguns erros. Quais erros nós cometemos como pais? Primeiro, nós não nos envolvemos na missão. Nós falamos negativamente sobre os membros, sobre os líderes da igreja. Nós não envolvemos nossos filhos nas atividades da igreja. Nós reclamamos dos custos dos eventos na frente dos nossos filhos. Nós dizemos que os nossos filhos são muito novos para tomar decisões espirituais. Tudo isso você está acabando com o crescimento espiritual do seu filho. E como é que nós podemos mudar isso para melhor? Aprenda a priorizar aquilo que é eterno na sua vida. Se envolva na pregação do Evangelho, na missão. Elogie as pessoas que estão fazendo algo em prol do Evangelho. Elogie a pessoa que está recebendo na porta da igreja. Elogie o diácono. Elogie a pessoa que cuidou do som. Elogie a pessoa que cantou, a pessoa que pregou. Elogie o irmão. Você viu aquele irmão que vai para a igreja? Olha, ele não falta ao culto. Olha, eu quero ser como aquele irmão. Que os nossos filhos ouçam elogios espirituais da nossa boca. Nós temos que ensinar os nossos filhos a crescerem espiritualmente. Deixe o seu filho entender que a lição de espaço latina é importante. Eu sempre tenho o costume de me fechar no meu escritório para poder estudar a Bíblia. Mas eu tenho tentado algumas vezes deixar a porta aberta ou que os meninos vejam que eu estou estudando a Bíblia. E eu percebi esses dias eles foram lá fazer alguma coisa e eu vi que antes de abrir a porta, eles comentaram o seguinte: olha, não vai não, o papai está estudando a Bíblia. Eles já sacoraram que eu estava estudando a Bíblia. E eu falei, opa, consegui que eles enxergassem esse aspecto aí. Então, nós temos que permitir os nossos filhos verem essas situações para que a história seja diferente. Deus vai mudar a história da sua família. Deus pode mudar a sua história. Às vezes você não teve uma boa base. Hoje eu fiz uma momento de oração, o dia foi muito acelerado, eu consegui parar para fazer uma momento de oração, já foi no final da tarde já. E eu estava conversando com Deus e agradecendo. Eu tenho sido muito grato a Deus. E aí eu falando com Deus, eu sou muito grato ao Senhor, porque eu não tive pai, eu não tive uma mãe presente. Então, o meu grande dilema sempre foi: como é que eu vou ser pai se eu não tive? E pior, como é que eu vou ser um pai cristão, sendo que o meu era do oposto aí? Fazia umas oferendinhas e tal. Como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a ler e eu comecei a orar nesses últimos anos, 11 anos, agora que eles me ouviram, pedindo a Deus: Senhor, eu não sei o que é ser um pai, mas o Senhor tem sido meu pai, então me ajude. Aperfeiçoa aquilo que não é perfeito em mim, completa aquilo que eu não consigo fazer. Irmãos, se você for carinho de Deus, não importa qual for a sua história, pode ter certeza que a vitória está garantida para você e para a sua família. Deus vai cuidar de você. Eu peço muito a Deus que cuide da minha família. Na sequência, nós podemos aprender que Deus sempre usará você conforme a condição que você tem de cumprir o que Ele pede. É interessante que agora Deus, Ele fala para Elias. No começo Deus fala: Elias, vai lá para o palácio. Elias vai lá e fala com ele. Aí depois Deus fala: Elias, agora que você foi para o palácio, foge. Elias foge. Aí depois Deus fala assim: Elias, vai lá no Monte Carmelo, se expõe de novo, vai ter 850 profetas. A chance perfeita de Elias morrer. Aí Deus fala: pode ir, porque eu estou contigo. Elias vai. Aí depois Deus fala: Elias, esconde de novo. O negócio está muito bom, não. Aí Elias, gente, aqui já estava bem velhinho já. Eu não tinha muita força para poder ficar lá desafiando o rei, para poder ficar fazendo coisas assim no meio do povo. Então Deus tira Elias um pouco de cena, e o ministério dele, ele não acaba, ele diminui o ritmo. Irmão, aqui para os nossos irmãos idosos, os irmãos mais velhos da igreja, não existe limite para o nosso ministério. Você é instrumento de Deus enquanto houver fôlego de vida. Não diminua o dom que Deus te deu. Deus te deu o dom. Agora, você pode sim diminuir
a sua força ou a forma como você vai fazer as coisas. Você com certeza vai diminuir o ritmo, mas você precisa manter alguma coisa ativa na sua vida espiritual. O problema é que a gente vai envelhecendo e vai também parando com algumas questões espirituais, achando que tem que deixar as outras pessoas fazerem agora os grandes desafios da vida. Deus fala: Elias, agora você vai ter que ir lá para a casa do rei de novo. E Elias desce com 50 soldados, doido para poder dar uma espetada nele. E ele vai lá para a casa do rei. Por que Elias foi para a casa do rei sem força para correr, sem força para fugir? Por que Elias fez isso? Ele aprendeu a fazer o quê? Confiar. E como é que ele aprendeu a confiar em Deus? Quando ele saiu de casa, foi para a casa do rei. Quando ele saiu da casa do rei, recebeu comida como passarinho. Quando ele saiu da casa da beira do rio, foi para a casa de uma mulher pobre e recebeu comida dessa mulher pobre. Quando ele saiu da casa da mulher pobre, ele foi lá para o alto morro, com 800 pessoas contra ele. Ele orou, veio fogo do céu, ele orou, veio chuva. Quando ele pediu força a Deus para a frente da carruagem do rei, correndo 50 quilômetros debaixo de chuva. Quando ele vai depois, ele se esconde quando ele está com depressão, ele se esconde do chamado de Deus. Deus fala: Elias, eu estou te amando, não desisti de você. Elias aprende a confiar em Deus, até mesmo quando ele foge de Deus. Ele vai e segue o caminho de Deus. Ou seja, toda vez que você dá um passo em direção a Deus, você está aprendendo a confiar nele. Toda vez que você cai, é uma oportunidade de você aumentar a sua confiança em Deus. O problema é que a gente fala assim: olha, eu caí, ralei meu joelho, estou sofrendo, está difícil. Irmão, coloca na sua cabeça o seguinte: Deus sempre usará você conforme a condição que você tem de cumprir o que Ele te pede. Ah, mas eu não tenho tanto conhecimento. O conhecimento que você tem, Deus vai usar. Ah, mas eu não estou decidido em relação a algumas coisas. O padrão não é você, o padrão é Deus, o padrão é Jesus Cristo. Ele tem que transmitir isso através de você. Então você é canal da bênção de Deus. Deus sempre vai usar você conforme a condição que você tem de oferecer a Deus. Quando você se concentra no plano de Deus para a sua vida, não perderá tempo preocupado com a força ou a ameaça que o cerca. O rei manda 3 tropas. Ele já estava velho. Quando você confia em Deus, quando você se concentra no plano de Deus, você não perde tempo preocupado com a sua força. Será que eu vou dar conta? Eu lembro quando eu estava correndo lá em Calfotone, que era o dia os amigos, era domingo de manhã também, e aí a gente falou assim: ó, vamos fazer uma doideira, vamos fazer 25 quilômetros. A gente só tinha feito 18. Nós vamos fazer 25. E saímos de Calfotone do centro ali, fomos até Laginha, entramos no meio dos matos lá e paramos do outro lado da cidade. E aí, quando chegou na beira faltando uns 3 quilômetros para achar os 25, eu comecei a pensar o seguinte: estava descendo morro, né? Lá do outro cemitério, correndo e tal, cansado já, com as câmeras ali. Aí eu pensei: rapaz, de 25 para 30, vai faltar só 5. Eu estou cansado, mas falta só 5. Aí eu pensei: rapaz, 5 quilômetros só de até o final da avenida agora e voltar. Vou dizer para vocês, descer do morro, pensar em 5 quilômetros é uma coisa. Quando eu cheguei na beira da avenida, eu falei: rapaz, o que eu estou fazendo da minha vida? Para que eu vou correr 25 quilômetros? Que doideira! Aí eu pensei o seguinte: mas por que eu não consigo 30? E aí os caras começaram assim: cara, não dá não, pode parar. E eu vou dizer para vocês, eu pensei assim: se chegar no 25 no local que eu planejei, eu vou fazer 30. Hoje eu estava torcendo, sabe? Não dei 25, não dei 25, não dei 25. Quando chegou de voltar com mais direito, eu 25, foi que eu lasquei. E eu fui. Passou uns 700 metros, eu reduzi demais. Na minha cabeça eu comecei a acreditar que eu não conseguia. Mas eu comecei a pensar o seguinte: se eu vim até aqui, por que eu vou desistir? E eu fui, fechei os 30 quilômetros. Foi a primeira vez que eu fiz 30 quilômetros. Morri, cheguei no chão lá, bebi quase 2 litros de água de coco. Mas às vezes me intimida demais. Eu não vou conseguir, não tem como, não pode, não sei o quê. Ah, mas se eu for, tem os inimigos, e se eu for, não vou conseguir.
Como é que você vai para a faculdade se você não tem dinheiro? Como é que você vai falar com as pessoas se você não conhece? Irmão, se Deus está mandando você, pode ter certeza que o poder dele vai te acompanhar. O seu maior inimigo não é o problema que você está enfrentando, mas a sua indisposição de permitir Deus agir na sua vida. Cheguei em São Jacinto, a igreja disse: aqui é a igreja da Eterna Reforma, aqui é a igreja sem nome, não tem como fazer. Por quê? Porque nós somos pobres. 12 anos fazendo a reforma da igreja. A igreja estava feia, bem feia. E começamos, vamos lá, vai dar. Acabou no final do ano aí, uma reforma de 480 mil reais. Como? Deus faz o que vai acontecer. Se você ficar olhando para o seu problema, você não vai conseguir ter vitória. Porque o Deus que vai à sua frente é mais poderoso do que qualquer inimigo que você tem. E Elias estava ali, ó, igual um bichinho, sabe, cercado ali por pessoas. Eu ia falar um exemplo aqui, mas me pegaram também. Mas, sabe, aquela situação que você está sob pressão, está todo mundo ao seu redor. E aí ele está lá, confiante. Antes ele não podia ir, orou, foi cá o fogo do céu, conseguiu 50 pessoas. Ele foi por quê? Porque ele confiava em Deus. Não olha para o seu problema, olha para o seu Deus. Outra lição: Deus não se decepciona com os seus erros, mas com a sua indisposição de buscá-lo. A sua vitória ainda não chegou, porque talvez você está procurando a solução da pessoa errada. Deus não tinha como se decepcionar com a Casilhas, porque Deus sabia a origem do lar dele. A Casilhas manda procurar ajuda com um rei, com um curandeiro de uma outra nação, sendo que na nação dele, Deus tinha um profeta. E Deus agora manda um profeta para poder dizer para Casilhas que as coisas não iam dar certo. Por isso, aquilo que eu vou dizer para vocês, de todas as lições, a mais importante de todas é essa aqui: cuidado com os deuses inofensivos. Eles podem não existir, mas tomam o lugar daquele que merece a sua adoração. Baal-zebub existe? Não. Qual o poder que Baal-zebub tinha contra eles? Nenhum. O problema é que quando nós temos esses deuses à nossa frente, esses deuses estão tomando o lugar que pertence a Deus. Hoje você sabe que não existe um outro Deus. Às vezes a gente até pensa que alguns deuses são inofensivos ou não tem nada a ver na nossa vida. Mas os deuses de hoje possuem nomes diferentes e formatos diferentes. Os deuses de hoje são honrados com os nossos impulsos, com o nosso tempo e com a nossa atenção. Tem pessoas que buscam orientação amorosa, tem pessoas que ficam baseando a vida em filmes, tem pessoas que ficam procurando adivinhos, querendo ganhar dinheiro fácil, tem gente que procura orientação através do tarô, fica procurando notícia do futuro. Tem um negócio que eu fico incomodado. É o tal do adventista que quer falar da volta de Jesus, preocupado com o que o Papa está fazendo. Irmão, o Papa não está preocupado com o que você está preocupado. Ele tem o papel dele lá. Se concentra no plano de Deus para você, como igreja adventista. Deus tem plano para nós. Ah, mas o que o Papa está fazendo? Deixa ele fazer lá. Mas os Estados Unidos, qual vai ser o movimento? Deixa eles fazer o movimento deles. A questão não é o que o Papa está fazendo. A questão não é o que os Estados Unidos está fazendo. A questão é o que nós, como povo de Deus, estamos fazendo. Todo mundo sabe o que vai ser sinal da besta, aquela coisa toda, mas a maioria dos irmãos não tem noção de como estará o povo de Deus quando a marca for acontecer, o selamento do povo de Deus. Não tem noção. Se concentre nos deuses corretos. Para de olhar com coisas que não vão te ajudar. Tem gente que sabe tudo sobre os youtubers, sobre os influencers, na busca por um padrão mais justo de vida, para uma vida melhor. Muitas pessoas hoje se afastam da orientação da palavra de Deus porque misturam a verdade com a mentira. A adoração é um ato de se entregar, é um ato de você permitir ser direcionado por algo ou por alguém, e por isso você tem que todo dia se perguntar: a quem eu tenho adorado? A adoração é prestar culto a, é dedicar tempo a, é dedicar os seus recursos a. A quem você tem adorado? Como é que você está gastando o seu tempo, irmão? O tempo que você gasta na televisão é proporcional ao tempo que você gasta com Deus? O tempo que você gasta, jovem, na internet, no Facebook, no Instagram, é proporcional àquilo que Deus tem feito com você?
ou que você tem se dedicado a esse Deus, irmão, a disposição que você tem financeira de fazer aquilo que é secular pode não ser errada, é proporcional ao que você tem feito por Deus. Porque eu não consigo entender algumas coisas. Um jovem secular, ele vai assistir um show, ele passa 4 dias na fila para poder comprar um ingresso, gasta mais de 600, 800 reais para participar de um show, e nós vamos fazer uma programação na igreja, vai gastar 50, 80, 100 reais, e ele fala para cá. Que Deus é esse que nós vamos servir? Cuidado com os deuses. Cuidado quando é que você está buscando ajuda. Deus colocou algumas vezes um inimigo, Deus não colocou, Deus permitiu, de algumas formas, o inimigo ter uma ação na nossa vida, para que nós pudéssemos potencializar a nossa confiança nele. Deus permitiu que o rei mandasse os soldados buscarem limpar os sepulcros, mas ele só permitiu isso, porque ele sabia que naquele momento, o que o rei precisava era receber a visão do profeta, e recebendo ali o profeta, aquele homem teria convicção do que tinha um Deus presente naquela nação. Por isso, irmão, ao invés de ficar só buscando ajuda fora, busque também, especialmente, em primeiro lugar, a ajuda de Deus. Em primeiro lugar, busque o poder de Deus para a sua vida, busque a orientação de Deus para a sua vida, e pode ter certeza que as outras coisas serão acrescentadas. Você quer ser um homem ou uma mulher de fé? Aprenda a seguir o caminho de Deus. Aprenda a fazer a vontade de Deus. Domingo que vem nós vamos terminar a história de Elias. E eu vou dizer para você uma frase já. Deus tem planos para você maiores do que você imagina. E somente a eternidade vai ser suficiente para você conseguir entender. Deus tem planos para você. Às vezes o problema que você está enfrentando é só uma oportunidade que Deus está tentando encontrar de tornar você um pouco mais forte. Não fuja dos problemas. Coloque Deus na frente da sua vida e você vai ser feliz. Amém? Amém. Vamos orar? Nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti para agradecer o Pai pela mensagem dessa noite. Nós te agradecemos porque, apesar das lutas, das dificuldades, o Senhor tem nos dado a oportunidade de crescer, meu Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem fortalecido a nossa fé e pedimos, Pai, que o Senhor renove as nossas forças. Às vezes a nossa primeira situação, a nossa primeira atitude é olhar para os problemas e desesperar diante dos problemas, dos conflitos. E nós queremos pedir, Pai, que o Senhor possa renovar as nossas forças, a nossa confiança em Ti, Pai. Nos ajude, Pai, a buscar o Senhor quando as coisas não estão boas, mas também nos ajude a buscar o Senhor quando tudo estiver certo. Quantos deuses estão presentes nesse mundo hoje, Pai, tomando o nosso tempo, tomando os nossos recursos, tomando, Pai, os nossos dons. Por isso, meu Deus, nós pedimos que o Senhor purifique a nossa vida, eliminando os deuses da nossa vida. Nos dê sabedoria de enxergar tudo aquilo que tem que ser reformado na nossa vida. Dê sabedoria, Pai, para que a santificação seja um processo constante na nossa vida. Que o nosso tempo seja dedicado ao Senhor. Que os nossos recursos sejam dedicados ao Senhor. Que cada gota de suor da nossa vida, Pai, possa ser para honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Não permita que os nossos filhos cresçam sem ter um padrão, o mínimo necessário para que possa ser uma geração melhor do que a nossa, Pai. Usa esta igreja, é o que nós clamamos por Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana.